Você já se perguntou por quê? Ao encarar aquelas armaduras de cavaleiros nos museus, sente um incômodo, uma sensação estranha de que algo não se encaixa. Por anos, fomos alimentados com a imagem romântica do guerreiro medieval, o herói de torneios e cruzadas, envolto em aço. Mas pare por um instante, esqueça tudo o que está nos livros de história e comece a olhar para aquelas conchas metálicas com os olhos frios de um engenheiro e de um biólogo. Diante de você está uma das evidências materiais mais gritantes de que a cronologia oficial é uma farsa, um castelo de cartas que desmorona com uma única pergunta. Nós fomos enganados, aceitando artefatos de engenharia extremamente complexa, como simples ferraria feita para pessoas de baixa estatura. E se eu disser que um homem com anatomia normal seria fisicamente incapaz de caber em 80% das armaduras do século XVI que sobreviveram até hoje? Não se trata apenas de altura, como gostam de alegar os historiadores. O primeiro ponto absurdo é inegável: a cintura incrivelmente estreita. Observamos espartilhos de aço, cujas medidas de circunferência frequentemente não ultrapassam 45 ou 50 centímetros. A ciência oficial tenta justificar isso como uma moda de cintura fina, mesmo para homens rudes cuja vida dependia da força. Você realmente pode acreditar que um mercenário profissional cuja sobrevivência depende da capacidade pulmonar e da resistência iria se aprisionar voluntariamente em um molde de metal que impede uma respiração profunda? Tente fazer o teste. Pegue uma fita métrica e circunde 50 centímetros no seu corpo. Isso só seria possível em um nível de distrofia severa ou com uma deformação rígida das costelas, algo que se esperaria em modelos vitorianos. Não é de forma alguma a constituição de um guerreiro forte, capaz de manejar uma espada de 2 mãos que pesa vários quilogramas. A largura dos ossos pélvicos de um homem, a caixa torácica e o volume dos órgãos internos, tudo isso simplesmente impede que ele se encaixe naquela cápsula. Se assumirmos que havia seres biológicos dentro dessas armaduras, sua anatomia precisava ser radicalmente diferente da nossa. Onde estavam o estômago e o intestino desses cavaleiros? A linha de transição do peito para a pelvis é quase contínua. Uma estrutura rígida onde em nós, humanos, há costelas flutuantes e tecidos moles. Os historiadores insistem que isso é estilização, mas a armadura é função, e qualquer espaço vazio desnecessário é uma vulnerabilidade mortal em combate. É absurdo que mestres com tal domínio do metal, que só podemos replicar com máquinas de controle numérico, não conseguissem fazer uma armadura anatomicamente correta. Há também o fator das articulações. Os joelhos e cotovelos estão posicionados em ângulos que fariam as articulações humanas se quebrarem ao dobrar. As proporções dos membros não respeitam a seção áurea humana. Olhamos para estas conchas vazias e não vemos roupas para homens, mas sim exoesqueletos projetados para seres com uma biomecânica fundamentalmente diferente. Talvez mecanismos que funcionavam sem carne viva dentro. A história nos diz que, se o cavaleiro caísse, ele era um pedaço de metal indefeso, dependendo de pagens para se levantar. Isso é uma contradição flagrante com a lógica da evolução militar. Por que construir uma defesa que o torna impotente? A não ser que o peso de 30 ou 40 quilogramas não importasse, porque o portador não era humano e a armadura era apenas o invólucro externo de uma tecnologia perdida. O último detalhe perturbador são os capacetes, os famosos cabeça de sapo ou bico de pato. A visibilidade é nula e respirar sob esforço é impossível, acumulando dióxido de carbono e levando à hipóxia em minutos. O pescoço humano não suportaria as cargas inerciais. No entanto, foram produzidos aos milhares. Nossos ancestrais eram idiotas? Ou talvez dentro daquela cabeça não houvesse um rosto humano que precisasse respirar e ver. Se a criatura dentro da armadura não era humana, ela deveria ser uma máquina. E máquinas geram calor. A próxima parte irá provar, com base nas leis da termodinâmica, que um ser humano biológico morreria cozido em minutos dentro daquele casulo de metal, revelando o verdadeiro propósito de algumas características da armadura.
Vamos deixar a anatomia de lado e nos concentrar nas leis da física, que são universais e impossíveis de serem violadas, independentemente do século. Imagine um ser dentro de um traje de aço hermético. Uma armadura completa funciona essencialmente como uma garrafa térmica, mas de maneira perversa. Ela é excelente em conduzir o calor do ambiente para dentro e, ao mesmo tempo, em reter o calor interno. Um corpo humano em estado de repouso libera cerca de 100 watts de calor. Em combate, sob esforço físico extremo, essa produção de energia térmica pode disparar para 1000 watts ou mais. A pergunta crucial é: para onde vai essa energia? No mundo moderno, lidamos com isso usando sistemas de refrigeração e ventilação. Segundo os historiadores, a única proteção térmica na armadura medieval era um acolchoado de tecido grosso, o gambeson. Qualquer pessoa com conhecimento básico de física lhe dirá que uma camada espessa de tecido age como um isolante térmico. Ele não apenas falha em dissipar o calor, mas o aprisiona selando-o dentro do corpo. Ao vestir 20 kg de aço e um acolchoado denso, uma pessoa sob o sol ou no auge de um confronto deveria sofrer um colapso por choque térmico em menos de 15 minutos. Seu sangue começaria a engrossar e o cérebro se desligaria devido ao superaquecimento. Este não é um palpite, é um fato médico. Lutar por horas a fio, como descrevem as crônicas e as lendas, é fisicamente impossível para um organismo biológico como o nosso. Nós teríamos sido literalmente cozidos em nosso próprio suor. No entanto, somos alimentados com histórias de combates épicos que duravam muitas horas. Diante da termodinâmica, só podemos chegar a duas conclusões. Ou as narrativas de batalha são pura invenção de cronistas do século XIX, que nunca levantaram nada mais pesado do que uma caneta, ou as entidades que ocupavam aquelas armaduras possuíam um sistema de termorregulação totalmente diferente. Talvez fossem criaturas de sangue frio, ou seu metabolismo era tão estranho que lhes permitia suportar temperaturas nas quais a proteína de um ser humano normal coagularia. Observe com atenção certos orifícios nas couraças que os guias chamam de maneira preguiçosa de fixações para o gancho de lança. E se essas aberturas fossem, na verdade, portas de conexão para sistemas externos de refrigeração ou suporte à vida? E se o cavaleiro fosse autônomo apenas por um curto período e depois precisasse ser conectado a uma fonte externa de energia ou algum tipo de refrigerante? Isso pode soar como ficção, mas apenas até você começar a contabilizar os joules e as calorias. A ciência é implacável. Um ser humano dentro de uma lata de conserva de metal, sem ventilação ativa, está condenado à morte por superaquecimento. A impossibilidade de combate prolongado para um ser humano dentro daquelas condições levanta a próxima grande questão. Se a luta era inviável para nós, por que produzir tantos equipamentos de altíssima tecnologia? A resposta deve estar na escala de produção. Para forjar dezenas de milhares de armaduras com aquela qualidade superior, seria necessária uma indústria colossal. Mas, se essa indústria existiu, onde estão os vestígios da produção em massa, as minas esgotadas e as montanhas de escória resultantes de um trabalho primitivo e gigantesco? O próximo fato é ainda mais difícil de ignorar: a farsa da metalurgia artesanal. O engano da metalurgia artesanal. A história oficial tenta nos convencer de que essas obras-primas da engenharia foram criadas por ferreiros barbudos em oficinas escuras, à luz de velas de cera, usando martelos e foles primitivos. A narrativa é que o mestre pegava um pedaço de ferro incandescente e, após longas e exaustivas horas, martelava uma couraça perfeita. Qualquer metalúrgico que tenha trabalhado com aço lhe dirá que isso é uma mentira descarada. A qualidade da superfície de muitas armaduras de torneio do século XVI supera os padrões de acabamento da indústria automobilística moderna. Vemos lâminas de metal com espessura uniforme em toda a sua extensão, algo impossível de alcançar através do forjamento manual. O trabalho artesanal sempre deixa marcas, microvariações, densidade irregular, zonas de tensão. Mas nestas peças,
observamos uma estrutura característica de laminação e estampagem sob pressão gigantesca. Além disso, a análise química revela uma pureza surpreendente das ligas. De onde vieram, na Idade Média, quando supostamente nem sequer conheciam a tabela periódica, as tecnologias para purificar o minério de fósforo e enxofre a um nível comparável à indústria espacial do século XX. Para criar um único conjunto de armadura, seriam necessários fornos capazes de manter uma temperatura estável acima de 1550 graus Celsius por muitas horas e combustível com uma densidade energética colossal. Carvão vegetal. Isso é risível. Para garantir a produção de dezenas de milhares de armaduras que ainda hoje se acumulam nos arsenais de Graz ou Viena, teria sido necessário queimar todas as florestas da Europa até o chão. Mas as florestas ainda existem. E os depósitos de escória que acompanhariam inevitavelmente essa produção primitiva em grande escala não são encontrados pelos arqueólogos no volume necessário. Vemos o produto finalizado, mas não há vestígios da fase suja da produção. Isso nos leva a crer que as fábricas estavam localizadas em lugares completamente diferentes, ou, o que é mais provável, utilizavam fontes de energia fundamentalmente distintas, que não deixavam fuligem ou resíduos de rocha. Talvez seja por isso que os historiadores se apegam tanto ao termo Idade das Trevas. Eles precisam esconder a luz das fundições de alta tecnologia que funcionavam com eletricidade ou plasma, e que foram posteriormente desmanteladas ou destruídas. A cronologia oficial está se desfazendo diante dos nossos olhos, mas os detalhes mais perturbadores ainda estão por vir. Se você está sentindo o mesmo desconforto que eu sinto ao ver essa manipulação da verdade, deixe seu comentário sobre qual parte da história você acha que foi mais falsificada. A sua participação é vital para expor a verdade. E se você valoriza a busca pela realidade e se sente parte desta investigação, saiba que apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho de inscrição abaixo. A tecnologia era incrivelmente avançada. Então, por que diabos os cavaleiros usavam capacetes que os cegavam e sufocavam? A resposta para essa aberração está naquilo que não era humano dentro da cabeça. Unificação e o fator não humano. A história nos bombardeia com contos de exércitos de centenas de milhares de guerreiros, todos equipados com armaduras completas. Para vestir em ferro apenas 10.000 homens, seria necessário um poder industrial comparável às fábricas de armamentos da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Um conjunto completo exige cerca de 25 quilogramas de metal puro e de alta qualidade. 10.000 guerreiros somam 250 toneladas de produto acabado. Considerando o desperdício, o refúgio e a escória, precisaríamos minerar e processar milhares de toneladas de minério. Isso implica a necessidade de minas em grande escala, fábricas de processamento mineral e uma rede logística robusta para mover toda essa carga. Onde estão as estradas de ferro, ou mesmo os restos de pontes gigantescas capazes de suportar carroças carregadas de minério? A história oficial não oferece respostas satisfatórias, porque é incapaz de explicar o surgimento de tal volume de armamento de alta tecnologia em uma sociedade supostamente agrária e semi-selvagem. É um paradoxo tão grande quanto encontrar um microchip funcional em uma escavação de um acampamento neolítico. Para sustentar essa cadeia de produção, a Europa deveria ter uma população de, no mínimo, 500 milhões de habitantes, e não os 50 milhões que nos são apresentados, para manter uma economia de guerra dessa magnitude. Ou, e esta é a versão mais provável, a produção era totalmente automatizada e não dependia da participação de massas de camponeses. Chegamos então a uma suposição que me assusta profundamente. Essas armaduras não foram forjadas por humanos para humanos. Elas foram forjadas por máquinas para exércitos de clones ou biorobôs. Observe a unificação. Muitas armaduras encontradas em continentes diferentes têm dimensões absolutamente idênticas, milímetro por milímetro. Isso é padronização, é produção em série de peças intercambiáveis. Seres humanos são únicos. Um tem ombros mais largos, outro braços mais longos.
O ajuste individual de uma armadura era um trabalho de precisão infernal. Mas se você está produzindo um exército de soldados artificiais, cultivados em incubadoras ou montados a partir de biomaterial, seguindo um único modelo genético, a armadura padronizada é a única solução lógica. Será que a história do desenvolvimento biológico humano é apenas uma farsa para encobrir a criação de soldados em série? Talvez seja por isso que encontramos essas cinturas de vespa e capacetes tão estranhos. As criaturas dentro eram material de consumo, unidades unificadas projetadas para uma tarefa específica. Elas não nasceram de mulheres, foram criadas em incubadoras daquela mesma civilização, que mais tarde foi varrida da face da Terra. Olhe agora para os fechos em algumas couraças. Este é um detalhe que gela o sangue. Muitas armaduras possuem um sistema complexo de fixadores e travas que são impossíveis de abrir por dentro. De forma alguma. O ser humano, ou o que estivesse dentro, ficava murado em uma cápsula de aço, sem direito a sair. Os historiadores balbuciam sobre a ajuda dos pajens. Sejamos honestos, um traje de combate que você não pode remover sozinho para tratar um ferimento ou satisfazer necessidades básicas é uma prisão. É um projeto feito para um escravo ou para um organismo controlado remotamente. Isso sugere que a cavalaria não era de forma alguma a elite da sociedade, como pintam os romances, mas sim uma casta de pilotos forçados, ciborgues biomecânicos, cuja vontade era completamente subjugada pelos seus mestres. Os mestres que, por sua vez, não entravam em combate, mas apenas comandavam legiões de ferro de suas seguras cidadelas. Se os cavaleiros eram pilotos ou infantaria, isso levanta uma questão aterrorizante. Quem eram de fato os mestres? A próxima parte irá revelar que a arquitetura que eles deixaram para trás prova a existência de seres muito, muito maiores do que nós. A arquitetura dos gigantes. Agora, convido você a desviar o olhar do museu e focar nas estruturas que cercam nossa vida cotidiana. Observe as portas gigantescas em catedrais e palácios antigos, portas que frequentemente alcançam 5, 6, até 10 metros de altura. As maçanetas e os batentes estão localizados ao nível da cabeça de uma pessoa moderna. Dizem que isso foi feito para a majestade de Deus, ou para impressionar. Bobagem. A arquitetura, especialmente a de grande escala, é sempre utilitária. Se você constrói uma porta de 6 metros, é porque alguém com cerca de 5 metros de altura precisa passar por ela. É aqui que o quadro se completa. As armaduras de tamanho normal que vemos nos museus são apenas o equipamento da infantaria, pequenos servos ou drones. Mas existiam aqueles para quem essas portas gigantescas eram a norma, seres que se moviam em uma escala que mal conseguimos conceber. Onde estão as armaduras deles? Onde estão os trajes de combate para gigantes de 4 metros de altura? A resposta mais plausível é chocante. Elas eram extremamente valiosas. Ou o metal possuía propriedades tão singulares que não podem ser reveladas a nós, meros mortais. É altamente provável que uma parte significativa dessas armaduras gigantescas tenha sido derretida e reciclada para forjar as estruturas dos primeiros arranha-céus ou pontes do século XIX. Aquela mesma era da Revolução Industrial que parecia surgir do nada com uma demanda absurda por aço de alta qualidade. Nós vivemos literalmente sobre o cemitério de uma grande civilização. Somos como ratos que se instalaram em um palácio abandonado. Usamos os restos de sua canalização, chamando-a de aquedutos romanos. Olhamos para os parapeitos e fortalezas e não percebemos que são esquemas de microcircuitos gigantescos e não simples defesas contra canhões. E as armaduras são trajes de proteção química ou exoesqueletos de combate esquecidos no depósito daquela era. Imagine uma catástrofe de ação instantânea, não uma guerra prolongada, mas uma limpeza. Talvez o uso de eletricidade atmosférica ou armas vibracionais que destruíram toda a vida proteica, mas deixaram a pedra e o metal intactos. As cidades ficaram vazias em um piscar de olhos. Milhões de homens de ferro caíram exatamente onde estavam. Depois, vieram os sobreviventes selvagens, degradados, que perderam a memória tecnológica. Eles encontraram essas conchas vazias
retiraram a matéria orgânica em decomposição e tentaram vesti-las para obter alguma proteção contra o mundo hostil. Assim, nasceram os mitos dos cavaleiros. Somos, metaforicamente, crianças que encontraram a arma do pai e brincam de guerra, sem saber que o objeto pode destruir a cidade inteira. O mais terrível nesta história é que essa tecnologia avançada não foi perdida permanentemente. Ela está apenas escondida. Você notou a velocidade vertiginosa com que a robótica se desenvolveu nos últimos 20 anos? A forma como empresas como a Boston Dynamics nos mostram robôs que se movem de maneira assustadoramente humana? Não lhe parece que eles não estão inventando, mas sim lembrando-se de antigos projetos, que eles estão reconstruindo o que já caminhava sobre esta terra 500 anos atrás? A pele de ferro está voltando. Se na vez anterior ela foi projetada para soldados artificialmente criados, para quem está sendo preparada agora? Talvez a história seja cíclica e estejamos nos aproximando de mais uma colheita, quando a humanidade será novamente aprisionada em aço e privada de sua vontade. Olhe atentamente para as exposições do museu da próxima vez. Olhe para as órbitas vazias dos capacetes. De lá, não o observa um passado heróico. É um aviso sobre um futuro que já existiu e que talvez já esteja batendo em nossas portas com uma pesada manopla de armadura. Esta é a prova final, a prova de engenharia que desmascara a farsa do estilo gótico. O que está estampado no metal destas armaduras é a chave para a verdade, e o que vamos descobrir sobre sua função de resfriamento é devastador. Os radiadores de resfriamento e a prova de engenharia. Você consegue sentir a revolta surda e pesada fervendo por dentro? É a reação inegável de uma mente que começa a compreender a dimensão da teia de mentiras e falsificações construída ao nosso redor. Chegamos a um ponto sem retorno. Se antes podíamos ignorar as estranhezas das armaduras como meros caprichos da moda ou habilidade artesanal, agora, ao comparar os fatos, somos forçados a admitir: a história oficial é um crime hediondo contra a memória humana. Vamos examinar a famosa armadura Maximilian, com seu notório canelado. Os historiadores, esses eternos guardiões de mitos empoeirados, insistem que os numerosos sulcos foram criados exclusivamente para aumentar a rigidez do metal fino e fazê-lo suportar melhor os golpes. Isso pode soar minimamente lógico para um leigo. Mas mostre esta mesma armadura a um engenheiro térmico e ele lhe dirá sem hesitar: diante de você está um radiador de resfriamento altamente eficaz. Na engenharia, existe uma lei fundamental. Para resfriar um objeto que está aquecendo, é preciso aumentar a área de sua superfície. É exatamente essa a função das aletas nos cilindros dos motores de motocicletas ou nos processadores de seus computadores. O canelado nas armaduras aumenta a área de superfície do metal em quase 2 vezes, sem adicionar peso significativo. Por que isso seria necessário se houvesse um ser humano comum dentro, que, aliás, deveria estar congelando dentro de uma caixa de ferro? Isso só é necessário em uma única condição: se dentro da armadura houver uma fonte de calor colossal. Seja a hidráulica superaquecida de servomotores, um pequeno reator compacto, ou uma criatura com um metabolismo que queima milhares de calorias por minuto. Esses sulcos não são meros adornos. São um sistema vital de dissipação de calor, essencial para o funcionamento do mecanismo. E o fato de classificarmos isso como estilo gótico apenas expõe a nossa profunda ignorância técnica, cuidadosamente imposta pelo sistema educacional. Agora vamos analisar o que ocorreu no século XVII. Os historiadores chamam isso de o declínio da armadura, atribuindo-o ao surgimento das armas de fogo. Eles alegam que a bala tornou a armadura inútil. Esta é uma mentira descarada, feita para enganar os ingênuos. Os primeiros mosquetes eram imprecisos, fracos, e exigiam uma recarga lenta. Uma couraça de qualidade resistia a uma bala de pistola, até mesmo no século XIX. O que realmente aconteceu é que, de repente, a qualidade do metal despencou para o nível de lixo. Em vez de obras-primas anatômicas, surgiram placas pesadas e grosseiras, parafusadas, parecendo baldes.
A microestampagem desapareceu, as dobradiças complexas se foram, e a própria estética da alta tecnologia evaporou. O que aconteceu? Os mestres, por acaso, desaprenderam a trabalhar? Não. Simplesmente, as fábricas pararam. Ocorreu uma catástrofe global, aquele grande reset, ou dilúvio sobre o qual os pesquisadores alternativos sussurram. Aqueles que sabiam operar as máquinas morreram ou foram embora. Os que restaram, sobreviventes selvagens, tentaram copiar a grande tecnologia do passado usando ferramentas primitivas. Assim surgiu o culto à carga, que hoje chamamos de Baixa Idade Média. Nós nos vestimos com os restos da antiga glória, sem entender como aquilo funcionava. Enfeitamos os capacetes com penas porque vimos isso em imagens antigas, mas não sabíamos que as penas poderiam ter sido antenas ou sensores. Marchamos em formação, imitando as legiões mecânicas do passado, mas dentro de nossas fileiras havia homens fracos, não máquinas de titânio. Todo o nosso século XVII e XVIII é uma tentativa patética de encenar uma civilização de deuses que foi varrida da face da terra por uma força que mal podemos imaginar. Mas a tecnologia não foi perdida. Ela está sendo lembrada. O que o rápido desenvolvimento da robótica moderna nos últimos 20 anos, como a da Boston Dynamics, realmente significa? Não é invenção, é a reconstrução do que já caminhou sobre esta terra 500 anos atrás. Se é verdade que estamos reconstruindo a tecnologia de uma civilização perdida, o que nos aguarda? O que o rápido avanço da robótica nos diz sobre o destino final da humanidade? O retorno da pele de ferro. Pense nos museus. Por que esses locais se assemelham tanto a mausoléus? Por que esses artefatos de engenharia são mantidos sob vidro e não são intensivamente estudados em laboratórios de metalurgia avançada? A razão é simples e terrível. Qualquer análise espectral detalhada revelaria que a composição das ligas e aditivos nas armaduras do século XV é idêntica ao revestimento de ônibus espaciais modernos. As autoridades estão cientes disso. É por isso que o acesso aos fundos de reserva está vedado para especialistas independentes. Permitem-nos olhar, mas proíbem-nos de tocar. Permitem-nos admirar a arte, mas nos impedem de fazer perguntas sobre a tecnologia. Este é um pacto de silêncio que perdura por séculos. Eles roubaram de nós não apenas a nossa história, roubaram nosso entendimento de quem realmente somos. Não somos o auge da evolução. Somos sobreviventes rastejando nas ruínas, na poeira, enquanto testemunhas silenciosas da era dos gigantes se erguem ao nosso redor. Lembre-se da sensação ao observar gravuras antigas onde cavaleiros lutam contra algum tipo de selvagens peludos ou criaturas monstruosas. Dizem que são alegorias e fantasias de artistas. E se for uma crônica? E se os cavaleiros fossem, na verdade, uma equipe de limpeza, máquinas de matar enviadas para erradicar a diversidade biológica do velho mundo ou suprimir uma revolta de escravos? E nós, os humanos modernos, talvez sejamos descendentes desses mesmos selvagens que foram encurralados em florestas e cavernas por esses demônios de ferro brilhantes. Talvez nosso medo intrínseco de robôs e inteligência artificial não seja uma mera premonição do futuro, mas sim uma memória genética do passado. A memória de como nossos ancestrais foram esmagados por botas de aço por seres que não conheciam piedade nem cansaço. Este pensamento é assustador. Ele nos tira o chão, mas, por outro lado, explica tudo. Explica por que a armadura não se ajusta à nossa figura. Explica de onde veio a tecnologia de processamento de metal, que ainda hoje lutamos para replicar. Explica as cidades vazias nas pinturas dos cronistas. Vivemos em um pós-apocalipse que se arrasta por 3 séculos. Convenceram-nos de que estamos em constante desenvolvimento, mas a verdade é que mal nos aproximamos do nível tecnológico que era o padrão na suposta Idade das Trevas. Aqueles que reescreveram a cronologia, que inventaram a escola de tempo scaligeriana, fizeram isso com um único objetivo: esconder o fato de nossa derrota. Esconder o fato de que somos uma espécie que perdeu sua herança e que vive nos cenários de um espetáculo alheio. Olhamos para a pele de ferro e vemos proteção. Mas na verdade é uma prova.
a prova de um crime de escala planetária. Quem apertou o botão de parar? Quem desligou a eletricidade nas cidades medievais? Quem transformou uma civilização florescente em lama e argila, com a qual depois moldamos nossos tijolos tortos? As respostas estão ali, visíveis na superfície, se apenas pararmos de ouvir a voz anestesiante dos professores e começarmos a olhar com nossos próprios olhos. Olhos que veem a discrepância. E quanto mais se olha, mais a imagem se torna aterrorizante, porque se eles estavam aqui e foram destruídos, quem garante que isso não acontecerá conosco? Ou talvez o processo já tenha começado e a nova pele de ferro já esteja sendo forjada em laboratórios subterrâneos para os novos senhores da vida. O que nos aguarda não é um futuro desconhecido, mas um passado que está voltando. O que acontecerá quando a nova pele de ferro for concluída e para quem ela será destinada? A última prova, o ciclo da colheita. Chegamos ao ponto de não retorno. A armadura Maximilian, com seu canelado, não é uma peça de arte decorativa, mas sim a confissão silenciosa de uma tecnologia esquecida. Um radiador altamente eficiente. As proporções impossíveis e a termodinâmica provam que os cavaleiros não eram heróis românticos, mas sim pilotos de máquinas ou seres biologicamente modificados. A escala industrial gigantesca e o uso de metalurgia de ponta, sem vestígios de produção primitiva, demonstram que a Europa era um centro de produção de guerra que não poderia ter sido sustentado pela população descrita nos livros de história. A única conclusão lógica é que a produção era automatizada, destinada a exércitos de clones ou biorobôs. E se a armadura que vemos hoje é apenas o equipamento da infantaria, as portas de 10 metros de altura, em nossos palácios e catedrais, atestam a existência de gigantes, os verdadeiros arquitetos e mestres que desapareceram. Nós, a humanidade moderna, somos os sobreviventes de uma catástrofe que varreu o conhecimento e a tecnologia de uma civilização de titãs. A história que nos foi imposta é um culto à carga, uma imitação patética do que não conseguimos entender. Mas o ciclo, meus amigos, está fechado. A tecnologia não morreu, ela estava apenas adormecida. O rápido avanço da robótica hoje não é invenção, é a lembrança de antigos projetos. Eles estão reconstruindo os exoesqueletos. A nova pele de ferro está sendo forjada neste exato momento. Olhe para a armadura do museu da próxima vez. Olhe para as órbitas vazias dos capacetes. De lá, não o observa um passado glorioso. É um aviso. É a memória genética de um tempo em que fomos escravizados e caçados por demônios de aço. A questão não é se a história vai se repetir, mas sim para quem a nova armadura de ferro está sendo construída. Se da última vez ela foi feita para soldados artificiais, quem será o próximo a vesti-la e quem será o próximo a ser caçado? A verdade está indelevelmente escrita no metal, e ela nos diz que fomos derrotados e vivemos na ilusão. Agora que você viu a evidência e conectou os pontos, eu o convido a se juntar a mim na busca pela verdade. Se você sentiu essa mesma revolta e assombro, comente abaixo qual dos fatos, a cintura impossível, o radiador canelado ou a arquitetura dos gigantes, lhe parece o mais perturbador. Sua voz é importante, mesmo que você decida comentar anonimamente. Curta este vídeo se você valoriza a desconstrução das mentiras históricas e se inscreva no canal para não perder o que virá a seguir. O medo é real. O passado é o nosso futuro.